E aí, pessoal, voltamos então, nossa quarta aulinha aqui da parte de probabilidade, beleza? A gente vai trabalhar com a questãozinha número 9, que foi da mesma prova que a gente estava resolvendo anteriormente, que foi essa prova aí para o cargo de analista técnico de políticas sociais, concurso que a gente teve aí para o MPOG, aplicado em novembro de 2012 pelo pessoal da ESAF. E aí o enunciado veio dizendo o seguinte, olha, do total de moradores de um condomínio, 5% dos homens e 2% das mulheres tem mais do que 40 anos. Por outro lado, 60% dos moradores são homens. Em uma festa de final de ano realizada neste condomínio, um morador foi selecionado ao acaso e premiado com uma cesta de frutas. Sabendo-se que o morador que ganhou a cesta tem mais do que 40 anos, então a probabilidade de que este morador seja mulher é igual a... E aí vem as alternativas. Bom, então, lá vamos nós. O negócio é o seguinte. Para essa questão que está aqui, pessoal, talvez o mais simplesinho seja você pegar e atribuir valor, que é o que geral pede às vezes. Né? Professor, pode pegar, pode inventar valor para a questão? Pode inventar valor, sem problema. Aqui eu mesmo vou fazer isso. Vou imaginar que esse condomínio tem um total de 100 pessoas e aí a gente começa abrindo a questão para tentar chegar em valores um pouquinho mais exatos. É lógico que você também consegue resolver isso aqui trabalhando basicamente com a porcentagem, beleza? Não precisa atribuir valor, mas aqui eu vou fazer da forma que eu imagino que a maioria de vocês acaba pensando mesmo, que é inventando um valor. Então, meu condomínio vai ter 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, o que o enunciado disse? Olha, ele disse que 5% dos homens... Aí aqui não é uma área boa para você mexer ainda. Sabe por onde que ia ser legal vocês começarem? Por aqui, ó. Ele falou para mim que 60% dos moradores são homens. Então, se eu tenho 100 condôminos, eu vou entender que 60% são homens. Então, se 60% são homens, é porque naturalmente são 60 homens e vou trabalhar aqui com 40 mulheres. Pronto. Distribuímos os nossos condôminos de acordo com o sexo, beleza? 60 homens e 40 mulheres. Aí, você vai ter que trabalhar para mim agora com isso daqui, ó. 5% dos homens tem mais do que 40 anos. 5% dos homens. Então, tá aqui, ó. 5% dos homens, ou seja, 5% de 60. 5% de 60... Você pode escrever para mim como 5 sobre 100 vezes 60, como 0,05 vezes 60. Pode usar até regra de 3. Tanto faz. O importante é chegar para mim aqui num total de 3 homens. Vou deixar indicado para vocês aqui que o 5% poderia ser calculado assim, ó. 0,05 vezes 60. O que são esses 3 aqui então? São 3 homens com mais do que 40 anos. Ok? Beleza. E sobre as mulheres, o que o pessoal passou para a gente de informação? Ó, eles falaram para a gente que 2% das mulheres tem mais do que 40 anos. Então, eu vou calcular aqui, ó, quanto que é 2% de 40. Segura a emoção aí com essas continhas. O 2% de 40 vai ser a mesma coisa que 0,02 vezes 40. E aí você vai chegar para mim aqui num total de 0,8, ok? Então seriam 0,8 mulheres com mais de 40 anos. Bruno, oi, peraí, olha pra cá. Bruno, como assim, cara? Eu vou ter um total de 0,8 mulheres que têm mais de 40 anos. Não entendi direito isso não, professor. Aqui, gente, eu também concordo, né? Não vai ter como a gente sair por aqui encontrando com uma 0,8 mulheres. Acabei de encontrar com uma 0,8 mulher ali. O negócio é o seguinte, aqui a gente está inventando valor. Então tem gente que às vezes fica um pouquinho incomodado com isso, assim, mas não tem como ter 12,3 homens, não tem como ter 14,7 mulheres. Então, beleza. Como aqui a questão não deu valor, e a gente que está inventando esse valor não acha que a questão vai ser perdida por conta disso não, beleza?
Se você ficar muito incomodado, então imagina que são 1.000 condôminos, que aí vocês vão ver que os valores aqui vão dar exatos, mas no final das contas a resposta não vai se alterar por conta disso, tranquilo? Então aqui, pode ficar tranquilinho. Apesar da gente saber que não tem muito sentido encontrar 0,8 mulheres, mas para os valores que eu atribuí aqui, a porcentagem seria essa. Eu teria 0,8 mulheres com mais de 40 anos. Aí, de novo, rola aquele lance da probabilidade condicional. Eu não sei se vocês perceberam isso, ó, mas olha para cá. Tá falando assim, eu sei que o morador que ganhou a cesta tem mais do que 40 anos. Então presta atenção, se eu sei que a pessoa que ganhou a cesta tem mais do que 40 anos, é porque eu estou falando de um universo de quantas pessoas, pessoal? Eu estou falando de um universo de 3 mais 0,8 pessoas. A minha probabilidade é sempre dada pelo número de situações favoráveis dividido pelo número total de possibilidades. O meu número de situações favoráveis, a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Agora, o meu número total de possibilidades, eu já sei. Se eu sei que a pessoa tem mais de 40 anos de idade, então vou colocar aqui, ó, pessoas com mais de 40 anos. Se eu sei que a pessoa tem mais do que 40 anos, não adianta mais eu olhar, pessoal, para o universo e achar que o universo que eu estou trabalhando é 100. A pessoa que ganhou a cesta tem que estar nesse universo que está aqui, ó, de 3,8. Por quê? Se é uma pessoa que tem mais do que 40 anos, ou são os 3 homens, ou são as 0,8 mulheres. E aí agora você faz o que ele está te pedindo. Ele está querendo saber qual que é a probabilidade deste morador ser mulher. Então aqui agora você vai colocar para mim, ó, a probabilidade de ser mulher com mais de 40 anos é de 0,8. Ah, Bruno, eu achei que aqui em cima eu fosse colocar 40, cara. Bom, tem 2 motivos para eu falar para você que não é o 40. Primeiro, porque 40 sobre 3,8 ia dar um número maior do que 1. Ia dar maior do que 100%. Não tem como eu trabalhar com uma porcentagem e imaginar que essa porcentagem é maior do que 100%, ok? E outra, como ele falou para mim que eu estou trabalhando com pessoas que têm mais do que 40 anos, você não pode mais se lembrar desse 40 que está aqui, porque dentro desse universo de 40, a gente tem pessoas aqui que não têm mais do que 40 anos. Então, as que têm apenas mais do que 40 anos são só essas 0,8. Então, para a gente fechar essa questãozinha que está aqui, a gente vai ter que dar conta desse cálculo. Ó. A probabilidade do evento é 0,8 dividido por 3,8. Você pode se lembrar que como aqui tem uma casa decimal em cada uma, é como se você pudesse sumir com essa vírgula, deixar indicado para mim que isso aqui é a mesma coisa que 8 sobre 38. E o 8 sobre 38, se você for dividir por 2, você vai chegar em 4 sobre 19. O 4 sobre 19, o gabarito está indicado para vocês, pessoal, lá na letra E, ok? 4 sobre 19. Resposta correta foi a letra E. Tranquilo? Beleza? Então fechamos aqui. Mais uma questãozinha, na verdade, das que foram possíveis eu aproveitar dessa provinha que teve do MPOG, beleza? Essa prova que está aqui, na verdade, igual eu comentei, foi uma provinha de estatística. A gente resolveu uma questãozinha no finalzinho da aula anterior e agora essa questãozinha que está aqui, tratando da parte de probabilidade, beleza? Vem comigo, vamos ver o que tem na 10? Olha a questãozinha número 10 aqui, ó. A questão número 10 foi uma questãozinha para o cargo de técnico administrativo do Ministério da Fazenda. E aí, é uma questão importante, tá, pessoal? Vocês depois vão ter que dar uma olhadinha nela com calma de novo, que ela fala o seguinte, olha, sorteando-se um número de uma lista de 1 até 100, qual a probabilidade do número ser divisível por 3 ou divisível por 8? Então, lá vamos nós. Ele está querendo saber isso aqui, ó. Probabilidade do número ser divisível por 3 ou dele ser divisível por 8. Então aqui, qualquer coisa você vai voltar e vai dar uma olhadinha na questão, deixa eu achar ela aqui, ó. Foi a questão número 6 que a gente resolveu, beleza? Na questão número 6, a gente já tinha trabalhado
com uma situação envolvendo o conectivo ou associado à probabilidade. E o que eu falei para vocês? Olha, se cair alguma questão de falando de probabilidade, pedindo, né, probabilidade de uma coisa ou outra, vocês iam ter que fazer para mim isso que está aqui, ó, abrir a questão em um cálculo que ia ser o da probabilidade de eu retirar um número divisível por 3, mais a probabilidade de eu retirar um número que seja divisível por 8. Só que você não pode se esquecer, e é aqui que a galera se esquece, que é de calcular a probabilidade de um número ser divisível, a probabilidade do número ser divisível por 3 e por 8. A gente vai ter que conferir se existe isso, ok? Então guarda, é a segunda questãozinha que a gente está resolvendo aqui nesse módulo, que está tratando de probabilidade de um ou, que a gente fala, é a soma de probabilidades, beleza? Quando a gente calcula a probabilidade do ou, a gente entende que é a adição de probabilidades, é a soma de probabilidades, pessoal. Então vocês não podem se esquecer disso. Separar para mim na probabilidade da primeira, mais a probabilidade da segunda, só que não pode se esquecer de verificar se existe a probabilidade da interseção que a gente fala, que é verificar se de 1 até 100, nesse caso aqui, né? Se de 1 até 100 existe algum número que seja divisível por 3 e por 8 ao mesmo tempo. Então vamos com calma? Vem comigo aqui, ó. Primeira, eu vou calcular a probabilidade de um número ser divisível por 3. Olha, dá até para fazer direto. Eu aqui vou deixar indicado para a galera ir visualizando, mas a gente tem condição de fazer isso mais direto. Se você for anotar os resultados favoráveis, vocês teriam que imaginar comigo o seguinte, olha, probabilidade de um número ser divisível por 3. De 1 até 100, pessoal, qual que é o primeiro número que é divisível por 3? A gente teria o número 3. Depois, o número 6. Depois, o número 9. Depois, o número 12. Até chegar em qual número, pessoal? Até chegar no número 99. Desse intervalo aqui, a gente ia verificar que a gente tem de 1 até 100, eu tenho um total de 33 números. De 1 até 100, vocês iriam contar um total de 33 números que são divisíveis por 3. Partindo do 3, passando pelo 6, 9, 12, até chegar no 99, que é o último número que é divisível por 3 dentro desse intervalo. Então, o que a gente entende? Em termos de probabilidade, é como se eu tivesse o quê? É como se eu tivesse 33 números num universo de quantos? Como a gente está indo de 1 até 100, é como se eu estivesse lidando num universo que tem 100 números, beleza? De 1 até 100, a gente conta 100 valores. Ok, só que essa é a probabilidade do número ser divisível por 3. Eu agora vou calcular a probabilidade do número ser divisível por 8. Quero saber qual que é a probabilidade que eu tenho de um número ser divisível por 8. Então, as minhas situações favoráveis seriam essas aqui, ó. O 8 é divisível por 8. O 16 é divisível por 8. O 24 é divisível por 8. O 32 é divisível por 8. E assim sucessivamente. Até chegar em quem? Até chegar no número mais perto do 100 que desse para dividir por 8. Ó, vamos supor que eu não saiba qual número é esse. Pega o 100, divide por 8. Se você fosse dividir o 100 por 8, ia dar 1. 1 vezes 8 ia dar 8, ia sobrar 2. 20 por 8 ia dar 2, ia sobrar 4. O que significa? Existem 12 números que são divisíveis por 8 no intervalo que vai de 1 até 100. E qual que é esse último número que é divisível por 8, pessoal? Se sobrou 4, o que você vai guardar para mim? Você vai guardar que o último número divisível por 8 é o 100 menos 4, ou seja, é o número 96. Então aqui, 100 menos o que sobrou, que foi 4, 96. Você pode conferir que dentro do intervalo que vai de 1 até 100, o último número divisível por 8 ia ser o número 96. Então, a gente diz que o número de situações favoráveis aqui é 12, por conta disso que eu falei, ó. Aqui
eu encontrei 12, o que significa esse 12? O 12 é o total de números, beleza? Igual aqui no do 99, eu nem comentei, mas, por exemplo, se a gente fosse dividir o 100 por 3, que a gente estava vendo os divisíveis, né? 100 por 3 ia dar 33 e ia sobrar 1. Esse 33 indicou para mim aqui o número de situações favoráveis, o número de divisores. Desculpa, o número de números divisíveis. E esse 1 fez com que eu entendesse que o último número divisível por 3 fosse o 100 menos 1, ou seja, o 99, ok? Beleza. Só que aí, o que muita gente erra? Muita gente erra porque simplesmente entende o seguinte: Brunão, o conectivo OU não pede a soma, cara? Sim, o conectivo OU pede soma. Então, o que eu fiz? Fiz assim, ó. A probabilidade do número ser divisível por 8, professor, eu coloquei que seria 12 sobre 100. E aí eu somei essas duas, o 33 sobre 100 com 12 sobre 100. Deu 45 sobre 100. 45 sobre 100 estava lá na letra D. Só que não bateu com o meu gabarito, professor? Então, cara, é aquela hora que eu falo que o mundo tem hora que não está entendendo a gente, né? Por que não é a letra D, pessoal? Porque aqui você não pode se esquecer da possibilidade de subtrair. Existem números que estão dentro desse intervalo que são divisíveis tanto por 8 quanto por 3. Então, são números que vocês estão contando a mais. Se você simplesmente falar para mim que 33 mais 12 vai dar 45, você está falando para mim que existem 45 números que são divisíveis por 3 ou por 8. Mas essa sua contagem está extrapolando. Existem números que são divisíveis pelos dois ao mesmo tempo. E aí, como que você iria fazer para descobrir esses números que são divisíveis por 3 e por 8 ao mesmo tempo? Então, é o nosso terceiro cálculo, que é a probabilidade do número ser divisível por 3 e 8, no caso aqui, ao mesmo tempo. Como que a gente vai fazer isso aqui então? Pessoal, o negócio é o seguinte: para um número ser divisível por 3 e por 8 ao mesmo tempo, vocês vão ter que entender que é um número que tem que ser divisível por quanto? Ó, é um número que tem que ser divisível por 24. Se o número é divisível por 3 e por 8 ao mesmo tempo, é porque um número tem que ser divisível por 24. Isso sempre vai dar certo, desde que os números sejam primos entre si, beleza? O que são números primos entre si? São números que não têm divisores em comum. O 8 e o 3, eles não apresentam divisores em comum. Então, para você descobrir uma regrinha de um número que seja divisível por 3 e por 8, basta você multiplicar. 3 vezes 8, 24. Então, por exemplo, 5 e 12. Ah, eu preciso encontrar um número que seja divisível por 5 e por 12. O 5 e o 12 não apresentam divisores em comum. Então, se o 5 e o 12 não têm divisores em comum, todo número divisível por 5 e por 12 é um número que tem que ser divisível por quanto? Por 60. É um número que tem que ser divisível por 5 vezes 12. Tanto que você com certeza aprendeu na sua quinta, quarta série. Eu sei que não tem tanto tempo assim que você saiu da sua quarta, quinta série, não é? Não vamos pensar muito nisso não, né, pessoal? Deixa quieto. Mas, ó, você aprendeu lá que para um número ser divisível por 2 e por 3, ele tem que ser um número divisível, ou melhor, que um número divisível por 6. Como que foi a regrinha que você aprendeu de divisibilidade por 6? O número divisível por 6 é um número que é divisível por 2 e por 3. E tem todo sentido isso. Por quê? Porque o 2 e o 3, eles não apresentam divisores em comum. Então, se eles não têm divisores em comum, para descobrir uma regra do 6, eu poderia entender que basta que ele seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, a gente acaba usando essa ideia aqui, beleza? Para um número ser divisível por 24, eu preciso que você entenda que ele pode ser divisível por 3 e por 8 ao mesmo tempo. Então, vocês vão deixar indicados para mim aqui todos os números que são, ou vou deixar indicado aqui pelo menos o seguinte: as minhas situações favoráveis. Eu não vou anotar todos, né? Mas eu vou deixar indicado aqui, ó, que a gente teria o 24, o 48, quer saber? Isso aqui dá até para colocar todos, ó, o 72 e o 96, né? Todos eles são divisíveis por 24. Deixa eu só conferir aqui. Isso. Então aqui, ó, aqui dá até para a gente listar. Por quê? O 24 você vai ver que ele divide por 3, ele divide por 8. O 48 você vai ver que ele divide por 3 e ele divide por 8. O 72 divide por 3 e divide por 8. E o 96 também. Então aqui a gente entende que o meu número de situações favoráveis é igual a 4. O que eu preciso que você entenda? Tá vendo esses 4 números aqui? O 24, o 48, o 72 e o 96? Por que eu vou ter que descontá-los, pessoal?
Porque se você fosse listar todos os números desse conjunto, você encontraria esses 4 números listados aqui nesse conjunto. Você encontraria esses 4 números listados aqui nesse conjunto. Como a gente vai ter que somar, é aquilo que eu falei. Se você simplesmente somar, você vai contar coisas repetidas. Então, você tem que descontar para mim essa probabilidade que seria de 4 no universo de 100. Então, a resposta para a questão vai ser isso aqui, ó. É 33 sobre 100 mais 12 sobre 100 menos 4 sobre 100. Por que eu estou chamando a atenção dessa questão para vocês? Porque a gente resolveu a questão número 6, igual eu comentei, e na questão número 6, na situação que a gente trabalhou lá, a gente não teve que descontar, a gente não teve a interseção para a situação que foi proposta, mas aqui sim, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, beleza? É aqui que a galera às vezes vacila, quando a gente tem que fazer essa subtração, que o pessoal esquece dela, beleza? Lembra só da soma, mas na probabilidade a gente tem que se lembrar de soma e também da subtração, tranquilo? Somando aqui, 33 sobre 100 sobre 100 mais 12 sobre 100 menos o 4 sobre 100, isso aqui ia dar 41 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,41, que é a mesma coisa que 41%. 41% estava indicado para a galera aqui, ó, lá na letra A. Ok? E aí? Tranquila essa ou não? Ah, professor, isso aqui, se eu não soubesse desse negócio aqui da diferença, eu ia errar. Ou, professor, se eu não soubesse desse esqueminha aí do 3 do 8 que é divisível por 24, eu ia errar. Então, beleza. O negócio é esse, né? O negócio é tentar adivinhar o que pode aparecer para vocês lá, deixar vocês no ponto para a gente arrebentar nessa prova, beleza? Maravilha, vem comigo que tem mais uma nessa aulinha, que é a questão número 11. Vamos lá, questão número 11, também foi do ATA, beleza? Prova de nível médio, Ministério da Fazenda, provinha de outubro de 2012, e aí o enunciado caiu dizendo o seguinte: uma caixa contém 3 bolas brancas e 2 pretas. 2 serão retiradas dessa caixa, uma a uma e sem reposição. E aí ele está perguntando para a gente qual que é a probabilidade delas serem da mesma cor. O que vai rolar? Fica atento, ó. Tem aqui 3 bolinhas brancas e 2 pretas. 3 brancas e 2 pretas. Ele vai retirar quantas? Vai retirar 2. Uma a uma e sem reposição. E ele quer saber a chance delas serem da mesma cor. Vamos pensar comigo o que pode acontecer? Primeira possibilidade, fala daí. Primeira possibilidade. Professor, podem sair 3 brancas. Como que é? Peraí que eu não te ouvi direito não. Professor, não tem que sair da mesma cor? Tem, cara. Podem sair as 3 brancas, não podem não? Não, 3 brancas não podem, porque lembrem-se que o enunciado está pedindo para que vocês retirem quantas? Que vocês retirem 2, beleza? Então a primeira possibilidade aqui sim. Você pode imaginar para mim que iriam sair 2 brancas. Me ajuda daí? Vamos lá. Qual que é a chance de sair uma branca, pessoal? A primeira bolinha sair e sair branca. Eu tenho 3 brancas no universo de quantas? No universo de 5, concorda? Então, ó, como ele disse para mim que é sem reposição, essa branquinha foi-se embora. E aí, para minha segunda probabilidade de branca, eu passaria a ter 2 num total de 4. Tudo bem? Pega e multiplique isso tudo para mim. A gente vai chegar num total de 6 sobre 20. Vou deixar aqui, depois eu vejo se vale a pena simplificar ou não, ok? Vamos para a minha segunda possibilidade. A minha segunda possibilidade vai trazer a ideia de que as 2 poderiam ser o quê? Pretas, ok? Tem chance de pelo menos saírem 2 pretas? Tem, porque eu tenho 2 pretas. Então aqui, o que eu ia fazer? Branca, 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 preta e preta. Qual que é a chance que eu tenho de enfiar a mão aqui dentro dessa caixa e tirar lá de dentro uma bolinha preta? Eu teria 2 chances, num total de quantas, gente? Num total de 5, concorda? Pretas, eu tenho 2, num total de 5. Outra preta, como não existe reposição, eu passaria a ter apenas uma, num total de quantas? Num total de 4. Pega e multiplica isso para mim. A gente vai chegar num total de 2 sobre 20, beleza? Aqui, pessoal, só chamar a atenção de vocês.
eu não vou ter que trabalhar com aquela ideia da permutação. Por quê? Branca e branca, se eu trocar de posição, eu continuo enxergando branca e branca. Agora vocês têm que tomar cuidado, hein? Se fosse para tirar uma branca e uma preta, vocês iam ter que ficar atentos, porque eu teria que analisar a possibilidade de sair branca e preta, mas eu teria que analisar também a possibilidade de sair o quê? Preta e branca. Se a probabilidade aqui desse 1/3, eu sei que a de baixo também ia dar 1/3, mas a gente tem que analisar essa troca de posições. Volto a repetir, para essa que a gente está fazendo aqui, a gente só não tem que analisar essa troca, porque se eu trocar branco e branco de posição, eu continuo enxergando branco e preto do mesmo jeito, beleza? Mas se liga aí, toma cuidado para não vacilar nisso. A resposta para a questão vai ser a soma dessas duas, concordam? A resposta aqui vai ter que ser... Aí por isso que eu já nem simplifiquei, ó. Aqui acaba que o denominador foi igual, tá vendo? 20, acaba que aqui dá pra gente carregar essa resposta e simplificar só no final. Então vai ficar assim, ó. 6 sobre 20 mais 2 sobre 20. 6 sobre 20 mais 2 sobre 20 vai dar um total de 8 sobre 20. E aí o 8 sobre 20 a gente consegue simplificar por 4, por exemplo. 8 por 4 vai dar 2, 20 por 4 vai dar 5. A resposta está indicada na forma de fração, não é? Então aqui, aliás, está na forma de porcentagem. Então vamos simplificar. O 2 sobre 5 vai dar 0,4. 0,4 é a mesma coisa que 40%. O 40% está indicado para vocês aqui, ó, lá na letra C de casa. Ok? Maravilha, maravilha. Deixa eu só ver um negocinho aqui. 12, 13. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa aulinha por aqui, porque senão fica corrido para a próxima. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai resolver uma questãozinha que caiu aí, ó, na última prova de fiscal da Receita, para a gente encerrar a parte de probabilidade, beleza? Nossa próxima aula, a gente encerra o módulo de probabilidade para a gente dar sequência aqui, beleza? Tudo de bom, daqui a pouco a gente continua. Valeu!